870, ok? Temos aí, ó, outra visão. Tá vendo aqui, ó, o púlpito, ó, paredinha do púlpito aqui, a escadaria já está pronta aqui, depois vai aumentar, né? Aí já é o canto direito, de novo, do outro canto, o ângulo contrário, né? E aí, finalizando aqui. Em relação à igreja, o pastor pediu para frisar o seguinte: ofertas para construção. Ele disse que ia propor para aqueles irmãos que quiserem parcelar a sua oferta, quer dar uma oferta melhor, quer parcelar, temos duas formas. Primeiro, boletos em até 10 vezes. Esses boletos, você tem que preencher aquele papelzinho que está vindo no seu envelope de dízimo, e eu escolher lá a opção boleto, põe colocar os boletos dentro do envelope para você pagar mês a mês. Agora, se você quiser pagar no cartão, parcela em até 6 vezes, todas as bandeiras. O cartão só será passado domingo à noite. No sábado ninguém vai passar cartão aqui. Você quer dar oferta para a igreja no cartão? Vem domingo à noite, o tesoureiro vai estar com a maquininha aí. Você pode parcelar em 6 vezes. Qual a vantagem disso? Vantagem para você, que você pode até acumular milhas, e vantagem para a igreja, porque todas as ofertas que forem passadas no cartão em 6 vezes, a associação vai antecipar o dinheiro e a igreja vai receber à vista. E nós precisamos fazer caixa para poder pagar as outras coisas, para terminar logo. Então, é uma junção de forças, né? Se você parcela em 6 vezes no cartão, está garantido, você vai pagar para o cartão, a associação vai ver que você passou lá, de acordo com o comprovante, e vai antecipar o dinheiro das 6 parcelas para o nosso caixa, para a gente poder terminar o mais rápido possível. Ok? Qualquer dúvida, me procure o tesoureiro, o irmão Adenor, o pastor da igreja também. Ok? E nós vamos terminar ouvindo a palavra inspirada de hoje. Estamos por entre as sombras e torvelinhos das atividades terrestres. Consideremos com maior empenho o bem-aventurado além. Que a nossa fé penetre através de toda nuvem de trevas e contemple aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu as portas do paraíso para todos quantos o recebam e nele creiam. Dá-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que as aflições que tão profundamente nos penalizam se tornem instrutivas lições que nos ensinam a avançar para o prêmio celestial de nossa alta vocação em Cristo. Animemo-nos com o pensamento de que o Senhor em breve virá. Que esta esperança nos alegre o coração. Vida e Ensinos, página 235. Convido a igreja a cantarmos juntos o hino de entrada para os componentes da plataforma. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor, digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, Santo somente
o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Digno de adoração, Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo, somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Nosso eterno, nosso Deus santo e maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua igreja e que o teu Espírito Santo transforme neste dia a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Desejamos a todos um sábado bem agradável. E para nós iniciarmos o nosso culto, nós iremos cantar o hino 291. Que nós possamos, neste momento, louvar ao nosso Deus com toda a nossa energia e a nossa alegria e gratidão no coração por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. Fiquemos em pé. Ser muito puro, eu quero ser também, meu Deus, serás, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Eu quero ser muito forte e destemido, sim, quero ser humilde, manso e bom, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Oh, meu Senhor, eu quero cada dia a tua lei com fé obedecer, pois muitos há, Senhor, que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim, sim, meu Senhor, que olham para mim. Amém?
Todos os sábados nós temos trazido a Deus pedidos, agradecimentos, e nesse sábado não será diferente. Mas eu queria que vocês lembrassem de um jovem que é sobrinho da professora Valni, que vai trazer para nós a mensagem de hoje. O William está passando por uma fase muito complicada em sua saúde. Ele está internado numa fase terminal de câncer. E o pedido da família é que Deus conforte o coração, para que o Espírito Santo venha e conforte o coração do William, para que ele possa aceitar a situação. E que nós possamos orar para que a fé do William, que passou por tantos problemas em sua vida, envolvido com drogas, com problemas da juventude, que ele possa refletir nesse momento, porque ainda há tempo de salvação para ele. Que nós possamos orar por ele. E eu peço também que vocês orem pela Escola Adventista, por 547 alunos matriculados, onde nós temos 547 possibilidades de salvação. Que possamos orar por cada um deles, pelos seus pais, pelas suas lutas, pelos seus desafios. E se você neste momento tem um pedido especial, algum agradecimento, enquanto nós vamos cantar, falar com Deus, venha até a frente para que possamos orar juntos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, obrigado, Senhor, por mais esse dia, porque estamos vivos, o Senhor nos trouxe em segurança até aqui. Obrigado por todas as tuas bênçãos, meu Deus, apesar de não merecermos. Obrigado por tua graça, por estes alunos que o Senhor trouxe até nós para fazermos essa obra. Eu queria te pedir pelo William, o sobrinho da Valni, que o Senhor esteja com ele, cura ele espiritualmente e fisicamente, e que seja feita a tua vontade. Abençoa cada coração aqui, e que nós possamos estar atentos à tua mensagem, para entendermos qual é a tua mensagem para nós hoje, e pormos em prática. Que o Senhor venha estar com cada um aqui, cada pedido. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Grandes e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, crianças. Bom sábado. Que bom que vocês estão aqui para mais uma adoração infantil, para mais uma história, o momento de vocês aqui no culto. Bom, crianças, na semana passada, quem lembra qual foi o nome da história que eu contei? Sobre quem? Um homem chamado? Abraão. Deus queria muito dar um presente para Abraão. E qual foi esse presente? Isso, muito bem, um filho. E esse filho nasceu, chamou Isaque. Isaque já estava grande e Sara e Abraão ficaram muito felizes com esse presente que eles tinham recebido. Um filho. E Abraão e Sara ensinou Isaque a amar a Deus. Amava muito a Deus. E Sara e Abraão era amigo de Deus também. Só que Deus fez um pedido muito estranho para Abraão. Vamos saber agora qual foi esse pedido. Sara, Abraão, muito amigo de Deus. Mas como ser humano, Abraão também errou. Abraão chegou a mentir que a esposa dele, que a esposa Sara, era a irmã dele, em vez de falar que era a esposa. Só que Abraão fez isso porque ele ficou com muito medo, porque tinha 2 reis naquela época. E ele pensou, bom, se eu falar que ela é minha esposa, eles vão querer me matar para poder ficar com a minha esposa, então eu vou falar que é minha irmã. E aí ele fez isso, ele mentiu. Mas só que mesmo ele mentindo, Deus conhecia o coração dele, sabia o que passava pela cabeça dele. Só que Satanás começou a acusar Abraão. Abraão, você não é digno das bênçãos de Deus, Abraão. Mas novamente Deus conhecia o coração de quem? De Abraão. E sabia que Abraão era amigo de Deus. Então Deus fez um pedido para Abraão. Olha, Abraão, vou fazer um pedido para você. Só que naquela época, crianças, eles sacrificavam os cordeirinhos. E sabe qual foi o pedido que Deus fez para ele? Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho. Nossa, Abraão ficou parado, mas ele não questionou e ele não reclamou, porque ele era muito obediente a Deus. E foi que Abraão pegou seu filho Isaque, foi lá no monte Moriá, levou lenha, levou fogo, e chegando lá, Isaque foi junto com ele, só foi os 2. Chegando lá, no monte, Isaque começou a preparar o altar, a lenha, o fogo. E Isaque olhou e falou assim, mas pai, eu não estou vendo o cordeirinho que é para a gente sacrificar. E Abraão abaixou e falou assim, Deus proverá, meu filho. E continuou fazendo as coisas. E de repente, quando chegou a hora, ele falou para Isaque, Isaque, o sacrifício é você. Isaque, é você que vai deitar aqui nesse altar. E Isaque, sabe o que Isaque fez? Isaque não falou assim, não, eu não vou, não, eu não quero ir, eu não, como não, eu? Ele não reclamou, porque Isaque aprendeu a amar a Deus e ser muito obediente. Então Isaque deitou sobre o altar, correu algumas lágrimas. Abraão também ficou muito triste, mas Abraão confiava em quem? Em Deus. Então Isaque deitou sobre o altar. E quando Abraão ergueu aquela faca para sacrificar o seu próprio filho, Deus falou para ele, pare, Abraão, não faça isso.
E aí, quando Abraão olhou entre as árvores, tinha o que lá parado? Um cordeirinho. Nossa, Isaac e Abraão devem ter ficado muito felizes, né, crianças? De ver que Deus proveu aquilo, só que Deus estava provando a sua fé e a sua obediência. Agora, crianças, eu vou chamar alguém aqui que vai trazer uma surpresinha para vocês. Vamos chamar a tia? Cadê os nossos amiguinhos? Os nossos amiguinhos que vão nos apresentar hoje aqui. Ai, é bem legal, hein? Acho que vocês já conhecem eles. Cadê a turminha? Ah, olha lá. Quem é esse, crianças? É o... Hã? É o Sabino? O Kiko, é o Kiko, legal. E aquele? O Azeitona. Bom dia, pais. Estamos aqui juntamente com a adoração infantil. Vocês ouviram a história aqui de Abraão. O pedido dele, que Deus fez para ele, que ele entregasse o seu filho. E o pedido nosso para vocês, pais, é que você entregue um pouquinho do seu tempo para trazer o seu filho aos domingos de manhã para os aventureiros. E você, pai, é o responsável pela educação infantil dele, pelo caráter dele. Então, nós estamos aqui sendo responsáveis para ajudar um pouquinho mais com vocês. Para vocês trazer os seus filhos, para poder a gente também ajudar vocês, ensinar eles nos caminhos de Deus. Eu convido aqueles pais que estão dispostos a levar o seu filho no domingo de manhã para o clube de aventureira, vem aqui agora. Aquele pai que está disposto, possa levantar, entregar o seu tempinho para ele. Não é possível que você não vai poder entregar um pouquinho do seu tempo para Deus. E vocês, crianças, leva para o papai. É isso aí, gente. Faça o pouco que você tem para os seus filhos, porque os seus filhos vão ser os novos líderes que vão estar aqui na frente pregando. Futuramente eles vão estar aqui. E futuramente eles vão estar na direção de um clube de aventureiros, de um clube de desbravadores. Dê para o seu filho essa oportunidade. E eu chamo eles, continue aqui para a gente fazer uma pequena oração com eles. Bom, crianças, precisamos orar. Vamos lá? Crianças, vamos orar? Oração. Oração. Olha lá, o Kiko e o Azeitona já estão prontos para orar. Vamos orar a Deus e agradecer. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos ajude a ser obediente ao papai, à mamãe e a Ti também. E nos ajude a amar a Ti sobre todas as coisas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Um bom dia e um feliz sábado a todos os nossos irmãos e amigos aqui presentes. Em Malaquias 3:10, nós encontramos o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que nós possamos ser liberais nos nossos dízimos e nas nossas ofertas.
vem de Deus. Por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer. Tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus. Curvemos as nossas frontes para falarmos com Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que estão diante de ti. Te agradecemos também pelos doadores, pelas pessoas que deram de coração. E que esses dízimos e essas ofertas possam levar a mensagem a muitas pessoas que ainda não te conhecem. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há mistério oculto nesta morte. Que história sombria é contada na cruz. Porque o homem chamado Jesus merece toda a minha atenção. Porque o tempo parece que não passa. Na pungente senda da cruz, este mistério só é revelado aos que desejam graça e perdão. A cruz é um grito desesperado, o maior apelo de salvação. Ouço a voz que ecoa da cruz, com poder libertador. Boas novas que entrajam no tempo, a mais perene história de amor. O eco da cruz ressoa até mim. O eco da cruz é o sopro do monte Calvário, o sangue vertido no templo, o resgate da vida na morte, o grito de Deus pra me salvar.
esquecidos, sepultados com honras e glórias. Seus guerreiros foram dizimados e seus guerreiros já foram velados, mas nunca houve evento maior do que o íngreme percurso, o percurso da cruz. Foi quando Deus perpetuou a vida, outorgando a morte ao homem Jesus. Nem mesmo a morte calou sua voz, pois dentre os mortos ressuscitou. Não há o que possa conter o reverb do eco da cruz, da cruz. Oh, sua voz que ecoa da cruz, com poder libertador. Boas novas que viajam no tempo, a mais perene história de amor. O eco da cruz ressoa até mim. O eco da cruz é o sopro do monte Calvário, o sangue vertido no tempo, o resgate da vida na morte, o grito de Deus pra me salvar. Amém. Bom sábado, irmãos. Esse sábado é muito especial para nós, do Colégio Adventista, porque hoje nós estamos tendo o nosso sábado da educação. Temos aqui a representação, a minha representação como professora, a professora Roseli. Eu sou professora de religião e é gostoso ver alguns rostinhos aqui que eu conheço. E hoje nós teremos a palavra com a professora Valni, que é a nossa professora de português aqui do Setor Pedro. E nós desejamos um sábado muito agradável a vocês e que a professora Valni fale inspirada por Deus aos nossos corações. Amém. Cumprimento os meus irmãos da Igreja do Setor Pedro, bom sábado. Cumprimento os meus colegas de trabalho que aqui estão. Cumprimento os meus alunos, meus ex-alunos. É um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Que Deus nos abençoe. E queria convidá-los neste momento a iniciar aqui a nossa reflexão com uma oração. Que vocês repitam comigo, por gentileza. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja em nós. Amém? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. O Salmo 127 vai ser a nossa reflexão nesta manhã. E eu gostaria então que você compartilhasse aqui comigo na leitura, para que nós possamos aqui colher algumas lições de vida, algumas lições para o nosso crescimento e no nosso relacionamento como pais e filhos. Salmo 127. A leitura que eu vou fazer é uma Bíblia que tem uma linguagem um pouquinho diferenciada, mas praticamente ela segue a sua Bíblia. E ela fala assim, a minha Bíblia:
Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor é quem concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá aos pais. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, irmãos? Queridos, a sua Bíblia, com certeza, ela intitula esse salmo assim: herança, prosperidade e fecundidade. Vem de quem? De Deus. Os filhos, eles são considerados na Bíblia como uma das maiores bênçãos que Deus pode conceder ao ser humano. E quando uma mulher, nos tempos bíblicos, pelo menos assim se considera, não podia dar filhos ao seu marido, quando uma mulher era estéril, ela era totalmente estigmatizada pela sociedade. E neste contexto do Salmo 127, o salmista diz que é Deus quem edifica, Deus quem protege, que é Deus quem sustenta e que é Deus quem abençoa. Então vocês imaginam agora a cabeça de uma mulher estéril que não tinha filhos naquela época, como que ela se sentia? Ah, eu não tenho filhos porque eu não tenho a bênção. Imagina só, graças a Deus que hoje as mulheres não pensam assim, não é? E realmente não é assim. Mas naquele tempo era assim que eles pensavam. E aqui no verso 3, eu vou começar analisando o verso 3. O Salmo nos diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são a herança que Deus deu para os pais. Deus deu os filhos como uma herança. Eu achei interessante isso. Porque quando a gente fala de herança na sociedade que nós vivemos, nós logo pensamos primeiramente em bens materiais, nós pensamos em dinheiro, pensamos, quem sabe, em negócios, propriedades, não é? E também quando se pensa em herança na nossa sociedade, nós já imaginamos, não é? Que é algo que alguém recebe de alguém que faleceu, de alguém que já está mais idoso, que faz a sua partilha de bens. Assim nós imaginamos o que é herança. É algo destinado por direito ou é algo que é recebido por favor de alguém? Mas aqui no Salmo 127, parece que Salomão fala ao contrário. Ele não fala que a herança é algo doado ou algo cedido para os mais novos, pelos mais velhos. Fala que simplesmente os mais novos são uma herança para os mais velhos. Os filhos são uma herança para os pais. Já pensaram nisso? Os filhos sendo herança para os pais? Antes de nós comentarmos especificamente sobre esse assunto, eu quero fazer uma pequena sinopse da vida de José. Para nós analisarmos isso. Não vou falar da história de José e da história de Jacó especificamente. Mas vocês sabem da história de José. Ele foi simplesmente o filhinho preferido de Jacó, não é? Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e por isso ele foi à prisão. Lá na prisão ele assume o cárcere, interpreta sonhos de alguns ex-funcionários que estavam ali. E quando esses funcionários saem da prisão, nem se lembram de José, não é? José, depois de alguns anos, ele interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó o nomeia como o segundo maior homem do Egito. Lá no Egito, José, então, ele tem 2 varões. Nasce Efraim e nasce Manassés. Efraim era o segundo, Manassés o primogênito. E isso aconteceu antes dos períodos da fome.
E após o período de fome, aliás, durante o período de fome, seus irmãos vieram ao Egito a fim de comprar alimento e ali reencontraram José. E no fim da história de José, conclui-se então que ele foi ver o seu pai, ele encontrou-se com Jacó e ele assumiu o sustento de toda a família de Jacó. Seus irmãos foram sustentados por Moisés, não sei por quanto tempo, mas eu acredito que enquanto José viveu. Mas então como que nós podemos analisar um José? Um José sendo uma herança para Jacó. A herança, queridos, a herança é sinônimo de recompensa. José, ele foi uma recompensa para Jacó. José foi uma recompensa em que aspecto? José foi um gigante. Jacó teve em seu filho um gigante. Teve em seu filho um homem que se tornou um grande governador. Teve em seu filho um legislador. Teve em seu filho alguém que foi extremamente respeitado na sua época. Ele teve em seu filho um homem que honrou o seu nome. José honrou o nome do seu pai Jacó. Nossos filhos precisam honrar o nosso nome. Jacó teve em José um filho obediente, um filho temente a Deus, um filho fiel a qualquer prova, que vocês conhecem a história, um filho compassivo, um filho perdoador e um filho generoso. Essa é a maior recompensa que um pai pode ter. Essa é a maior herança que um pai pode ter. Os filhos são a nossa herança. Todos os esforços de Jacó na formação do caráter do seu filho José, com certeza não foram em vão. Toda a educação, todo o conhecimento, todo o indício de obediência, de sabedoria que José adquiriu, com certeza vieram de um pai comprometido com Deus. Todos têm seus pecados, todos são perdoados, mas nós podemos ver na vida de Jacó um homem que foi comprometido com Deus. E agora então José se torna pai. Agora é a vez de José. José se torna pai. Efraim e Manassés. E José sabia agora da responsabilidade que ele deveria ter na educação dos seus filhos. E ele sabia também, José, que ele tinha que ter compromisso com o Senhor, porque sem o compromisso com o Senhor, ele não conseguiria criar os seus filhos nos caminhos. O que mais José almejava era que os seus filhos trouxessem uma recompensa. Compensou colocar você no mundo, meu filho? Esse era o sonho de José. Deve ser o nosso sonho. Mas sem o compromisso com o Senhor, irmãos, fica muito complicado nós criarmos os nossos filhos. Sabe, o apóstolo Paulo, eu queria que vocês lessem comigo um pedacinho do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi um indivíduo extremamente compromissado com Deus e com o Senhor Jesus. E ele deixou aqui uma mensagem para nós, em Romanos 8, verso 36. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Romanos 8, 36. Então veja só, como que Paulo coloca aqui o seu relacionamento e o seu compromisso com Deus. E ele fala assim, olha, no verso 36, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Por amor do Senhor, queridos, nós temos que enfrentar a morte todos os dias. Nós temos que enfrentar a morte do nosso egoísmo. Nós temos que andar lado a lado com o Senhor, enfrentar os problemas da vida caminhando com Deus, enfrentar os nossos desafios. Queridos, continuando, ele fala no verso 37, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. De que modo? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele
que nos amou. E Paulo tinha certeza desse amor de Deus. E Paulo andava com Deus. E ele tinha certeza que em todas as coisas ele seria vencedor. E eu imagino que José também tinha esse princípio na sua vida. Esse princípio de saber que todas as coisas ele podia naquele que o fortalecia. E que Deus o amava. E que ele tinha que morrer todos os dias para o eu. E salvar os seus filhos. Ele tinha esse princípio. Posso imaginar esse sentimento de Paulo em José. A Bíblia, queridos, não relata pormenores da vida de Efraim e Manassés. Mas uma coisa eu achei interessante em Gênesis 50, verso 22 a 26, que fala aqui que José viveu 110 anos e teve aos seus pés os seus netos. José teve o privilégio de contribuir em muito na formação dos filhos de Efraim e dos filhos de Manassés. Ele contribuiu muito. Eu creio que José transmitiu muitos valores éticos, morais e espirituais para os seus netos. José trouxe muita recompensa para o seu pai Jacó. Mas José também transmitiu muitos valores e muitas bênçãos para os filhos Manassés e Efraim, como também para os seus netos. E uma herança que algumas heranças que José deixou para os seus filhos e netos, foi a herança emocional. José lhe colocou o nome do seu filho mais velho de Manassés. Manassés significa aquele que faz esquecer. Queridos, como é difícil esquecer, não é? Como é difícil esquecer as coisas ruins da vida. Como é difícil esquecer quando as pessoas nos prejudicam. E aqui José, aquele colocou o nome do seu filho para lembrar que Deus é aquele que o fez esquecer. O que José precisava esquecer? José precisava esquecer tudo aquilo que ele passou. José precisava esquecer o que os seus irmãos fizeram para ele. E nós sabemos que quando José teve um encontro com seus irmãos no Egito, quanto equilíbrio emocional, quanta inteligência emocional, quanto perdão que ali estava inserido no seu comportamento, inteligência emocional, herança emocional. E ele queria passar isso para Manassés. Então ele colocou o nome no seu filho de Manassés. E eu fico imaginando quando Manassés perguntasse assim para o seu pai: pai, por que eu chamo Manassés? Porque vocês sabem que nos períodos bíblicos, os nomes eles tinham uma extrema significância na vida da pessoa, né? Nós temos Jacó, enganador, Emanuel, Deus conosco, Daniel, Deus é meu juiz, não é? Tudo que termina com El tem o nome de Deus embutido. Rafael, Deus cura e assim por diante. E eu imagino Manassés então perguntando por que ele recebeu esse nome. E eu imagino agora José explicando: meu filho, eu coloquei esse nome em você porque eu quero que você tenha equilíbrio emocional quando você relacionar-se com as pessoas. Esqueça quando as pessoas te prejudicam. Vá em frente, siga o seu curso. Eu imagino que quantas lições José deve ter passado ali para Manassés. Sabe, queridos, nós precisamos ensinar equilíbrio emocional para os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los a suportar desavenças, a controlar-se diante de situações desagradáveis. E é uma coisa que nós temos muito que aprender também. Mas nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Infelizmente ainda existem pais que ensinam para o filho da seguinte forma: meu filho, olho por olho, dente por dente. Eu ouvi isso de uma mãe que falou assim: olha, eu ensino o meu pequenininho lá na escola, se algum coleguinha te bater, senta a mão. Uma mãe falou isso para mim. Então tem pais que ensinam isso para os seus filhos, não é? A não ter esse controle emocional. Em nossos colégios adventistas, os colégios nossos são cristãos, nós oramos todos os dias, mas sempre acontece uma desavença ou outra. E eu fico imaginando os colégios que não são cristãos. Na mídia, constantemente nós vemos
brigas entre coleguinhas de escola, alguns chegam até a morte, não é? Porque não são educados de forma a terem o controle emocional. Queridos, controle emocional é você dizer assim para o seu filho: meu filho, quando te baterem na face, oferece a outra. Só que oferecer a outra face não é para apanhar 2 vezes. Oferecer a outra face é você dizer para o seu filho: não revide. Busque alguém que seja a sua justiça. Não revide, controle-se, não é? Não discuta. Para que os filhos tenham, queridos, controle emocional, eles precisam primeiramente de pais equilibrados. E vocês não fazem ideia o que nós ouvimos muitas vezes de alunos, quando contam os problemas de relacionamento e brigas e intrigas que ocorrem nos lares. E os filhos chegam à escola transtornados, pais que não conseguem este controle. E a gente pode observar isso. Pais amargurados, pais irritados, estressados, pais vingativos, e os filhos estão assistindo tudo a isso. Pais truculentos, pais murmuradores. A professora Andréia não está aqui hoje, ela estava no primeiro culto. A professora Andréia sabe o quanto que nós recebemos pais truculentos na escola. Pais talvez complexados, pais que transmitem insegurança para seus filhos. Pais que precisariam buscar os frutos do Espírito. E um dos principais frutos do Espírito, eu falo principal porque é o mais difícil, que é o domínio próprio. Esse é um dos mais difíceis frutos do Espírito que nós temos que seguir. Domínio próprio, domínio de si mesmo, controle. A inteligência emocional, meus queridos, é um requisito hoje procurado na maioria dos profissionais. As empresas estão buscando profissionais inteligentes emocionalmente. De nada vale tanta competência, tanta habilidade, tanto conhecimento, se o camarada não consegue relacionar-se com os seus amigos no trabalho. A inteligência emocional, ela é extremamente necessária. Então, tanto pais como filhos devem tentar cultivar esse domínio próprio. Mas José ainda deixou outras virtudes para os seus filhos, outras heranças. José deixou a herança moral, queridos. Moralidade, vocês sabem que é o conjunto de costumes, valores que norteiam a vida do ser humano. E José, ele foi um modelo, ele foi um exemplo para os seus filhos. Nós podemos falar um pouquinho aqui da história de José, alguns valores que ele passou, né? Eu creio que um dos pecados que existem hoje, e que Deus não se agrada, é do ócio. Quantos filhos ociosos, quantos alunos ociosos que nós temos. Vocês não fazem ideia. E José, ele deixou um exemplo para os seus filhos de alguém que era muito trabalhador. Uma que ele foi como escravo, trabalhou pra caramba, eu imagino, né? Mas José sempre foi muito trabalhador, era um trabalhador honesto na casa de Potifar. Ele foi um excelente administrador no palácio, ele foi eficaz lá no presídio. É um camarada que teve muito a passar pelos seus filhos, porque ele foi um grande líder no Egito. A sua administração até hoje ela é invejada. Veja só, José, ele arquitetou um plano de prevenção contra a fome. Oxalá os nossos governantes, eles tivessem como arquitetar planos para tirar a fome do nosso país, não é? Mas José, ele arquitetou um plano inteligente. José foi comedido na repartição da alimentação para aqueles da sua época, para a humanidade que ali vivia. E eles conseguiram passar 7 anos, que era a época da fome, sem grandes prejuízos. E como pais, queridos, nós temos que induzir os nossos filhos ao trabalho. Primeiro aos estudos. Você tem que induzir os seus filhos aos estudos. Você tem que ajudá-los a delinear a sua carreira profissional. Você tem que ajudá-los a administrar a própria vida.
a ser organizado dentro do próprio lar, ajudar os seus pais. Porque, olha, quando nós chegamos no final de um bimestre, que nós encontramos alunos com 80% de notas vermelhas, quase todas as matérias, alunos que praticamente não fazem as suas tarefas, não é? E a gente pergunta, o que você faz à tarde? Alguns deles respondem, eu não faço nada, eu durmo a tarde toda. Quantas vezes que eu ouvi isso? E aí chega o pai murmurando na escola, e aí ele fala assim, sabe de quem é a culpa? É do professor. Sabe, queridos, quantas vezes nós ouvimos isso? Temos que ajudar os nossos filhos a estudarem, a trabalharem. Querido, José, ele foi um exemplo, ele transmitiu uma herança moral para os seus filhos. Uma herança de moralidade sexual. Sabemos que José ele permaneceu invencível diante da esposa de Potifar. Por mais que ela usasse suas estratégias, ela não conseguiu derrotar e muito menos fracassar José. Ele nunca desistiu de ser correto. José ele jamais intentou trair o seu patrão, ou jamais ele intentou trair o seu próprio Deus. E precisamos então, queridos, conduzir os nossos filhos para que eles entendam isso. Que a vida sexual tem hora certa para acontecer. Nós temos que ajudar os nossos filhos a saber as suas escolhas. Nós temos que lutar contra essa maré de promiscuidade, prostituição e fornicação. A fornicação, ela está tomando conta da cabeça da juventude, porque hoje é moda. Fornicar é normal. Tudo pode agora. Parece que estamos vivendo na era do tudo pode, né? E a fornicação é uma coisa comum. O que tem? Todo mundo faz, todo mundo fornica, os jovens. Sabe, querido, precisamos ajudar os nossos filhos a instruí-los com relação a isso. José também deixou uma herança, dentro da herança moral, ele também deixou a ética para os seus filhos. Ética a gente sabe que é o modo de ser diante da sociedade. A ética ela envolve caráter, a ética ela envolve altruísmo, virtudes, comportamento, comprometimento, relacionamentos, né? E José foi um homem que deixou ética para os seus filhos. José era homem de uma só palavra. José foi um homem justo. E José honrou o seu compromisso que ele fez com seu pai. E ele sustentou a sua família até quando ele pôde. Ele honrou com esse compromisso. E esses valores éticos e morais, queridos, eles devem ser ensinados aos nossos filhos. Quando? Desde a mais tenra idade. Não importa qual a idade do seu filho. Alguns pais acham assim, não vejo a hora que ele entra na idade escolar, porque lá ele vai aprender a viver, ele vai aprender a ser moralista, vai aprender a ter ética. Lá ele vai aprender valores. A escola tem a obrigação de passar valores? Sim, tem a obrigação de passar valores. Só que esses valores começam em casa, pelos pais. Não importa qual a idade do seu filho, você precisa começar a formar o caráter dele. Nós temos inúmeros alunos na escola adventista que chegam para nós com um caráter distorcido, com um caráter deformado. Inúmeros alunos chegam para nós, com certeza muitos pais não são cristãos, e chegam com uma índole difícil de ser administrada. Como para nós professores isso se torna muitas vezes complicado. E às vezes nós corrigimos com medo, porque corremos o risco de sermos intimados judicialmente, como aconteceu com uma das nossas professoras. A escola adventista deveria ser vista por todos os pais como uma entidade de continuidade, como uma entidade que vai dar continuação àquilo que você iniciou em casa, e não como uma entidade que vai dar início à educação nos valores. Temos que pensar nisso, queridos. Outra herança que José deixou para Manassés, especialmente agora para Efraim, tem um verso em Gênesis que fala assim, olha, eis que teu pai Jacó está muito mal, ele está prestes a morrer. Então,
José reuniu seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e partiu para o encontro de Jacó. Por que José fez isso com seus 2 filhos? Por que ele levou os seus filhos para presenciar a morte do avô? Ele precisava da bênção de Jacó. Ele queria que os seus filhos recebessem a bênção de Jacó. José, ele não podia imaginar, em hipótese alguma, o seu pai Jacó falecendo sem que abençoasse os seus filhos. E a bênção era algo extremamente importante na vida de uma pessoa, porque a bênção, ela sentenciava o indivíduo. A bênção era sinal de vida próspera, de vida abundante, de riqueza material, de riqueza espiritual. E José agora esperava que Jacó desse essa bênção para Efraim e Manassés. Sabe, queridos, nós precisamos levar os nossos filhos para a bênção. E nós é quem temos que tomar a iniciativa. José tomou a iniciativa. E você? Você toma a iniciativa todas as manhãs de colocar os seus filhos diante do Senhor? Você toma a iniciativa de orar com os seus filhos antes que eles venham para a escola? Outro dia eu perguntei para uma classe, o aluno questiona a gente em tudo, e um deles falou assim para mim: professora, para que a gente tem que fazer essa meditação todo dia? Aí eu expliquei para eles, para esse aluno e para a classe toda, que nós começamos na escola adventista com uma meditação, porque nós queremos colocar o nosso dia nas mãos do Senhor. Nós não devemos começar o nosso dia sem Deus. E quando nós oramos por vocês aqui na escola, nós estamos orando também pelos seus pais. Todos os dias eu oro na primeira aula com os pais dos meus alunos, pelos pais dos meus alunos. E aí eu falei assim: vocês não oram em casa? E aí eu resolvi fazer uma pergunta. Pessoal, atenção. Quantos de vocês, os pais oram quando vocês vão sair para o colégio? Levantem as mãos, quantos os pais oram? Vocês não vão acreditar. Menos da metade da classe levantou a mão dizendo que o pai ora antes de sair de casa, antes do filho vir para a escola. Então, queridos, nós temos que refletir nisso. Estamos colocando o nosso filho no santuário do Senhor. Quando José levou os seus filhos diante de Jacó, Jacó representava ali o santuário do Senhor. E ali então, José colocou ali os seus filhos para a bênção. Jacó era um patriarca e ele tinha a prerrogativa de abençoar em nome de Deus. E você, pai, mãe, são patriarcas. Vocês têm a responsabilidade de abençoar os filhos de vocês logo de manhã. Não saiam de casa sem abençoar os seus filhos. Às vezes os filhos acordam correndo, atrasados para o colégio, não é? Mal tomam o de jejum. Cadê a bênção do patriarca da casa? Eles precisam dessa bênção, irmãos. Eu fico feliz quando eu vejo pais que apresentam seus filhos aqui na igreja, não é? Logo bebezinhos, vêm aqui no santuário buscar a bênção do Senhor. Essa bênção tem que ser contínua. Não é somente quando eles são bebezinhos apresentados. Essa bênção dos pais, ela tem que ser para sempre. Nós temos um verso que é extremamente conhecido, é um dos clássicos da Bíblia, que eu quero que vocês repitam comigo. A Bíblia traz um clássico que a gente tem que falar todos os dias para nós mesmos, pais. Ensina a criança no caminho que ele andar, e até quando ela for velha, ela vai se lembrar desse caminho. É um clássico, né? Ensinar a criança, isso é herança espiritual, gente. É herança espiritual que nós estamos dando aos nossos filhos. Deuteronômio tem um outro verso também para nós refletirmos. Ele fala assim, olha: e estas palavras que hoje te ordeno entrarão aonde, irmãos? No teu coração. As palavras que eu te ordeno entraram no seu coração. Mas é para guardar no nosso coração, irmãos? É para guardar no nosso coração as palavras do Senhor? Ele continua o verso: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, é a todo momento. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Essa é a herança.
E eu pergunto, quanto tempo de qualidade que nós passamos ao lado dos nossos filhos? Quanto tempo de qualidade? No bate-papo, no lazer, nas brincadeiras. Eu não sei quanto tempo você passa lá do seu filho, mas eu imagino que muitos pais têm pouco tempo de qualidade com seus filhos. Agora vou fazer uma outra pergunta. Desse tempo de qualidade que você ainda consegue, quanto tempo você gasta falando sobre Jesus ou tratando de algum assunto espiritual com seu filho? Quanto tempo, não é? Quanto que nós investimos em literatura para ajudar os nossos filhos na comunhão com Deus? Eu tenho certeza que um dia Deus vai perguntar para cada um de nós assim: cadê a herança que eu te dei? Porque os filhos não são herança. Um dia Deus vai falar assim: cadê a herança que eu te dei? E com certeza, eu acredito que a maioria de nós vai ter o privilégio de falar: eis aqui os filhos que tu me deste. Amém? Amém. Eu queria que você voltasse a abrir, nós já estamos terminando. Eu queria que você voltasse a abrir o Salmo 127. Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre os outros versos. Tirar alguma coisinha para a gente nessa manhã, alguma reflexãozinha. Veja bem o Salmo 127 ainda. Até agora só refletimos no verso 3. Mas eu encerro com os outros versinhos. Veja bem. No verso 1 ele fala assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham quem? Os pais. Quem é que edifica a nossa casa? Não somos nós ali, com a presença do Senhor? Mas se o Senhor não está presente, quem é que está edificando essa casa? Não é? Quem que edifica se nós não estivermos com o Senhor? O Senhor edifica. Se o Senhor não edificar, o nosso trabalho será em vão. Portanto, nós temos que trabalhar, queridos, com os nossos jovens, com os nossos filhos, a edificação do caráter, para que eles sejam abençoados, para que eles não sejam homens, como diz a senhora White, que se compram e que se vendem, tá? No verso 2, nós lemos assim: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia quem? Queridos, se o Senhor não guardar os nossos filhos, não adianta. Se Ele não guardar a alma dos nossos filhos, nós seremos sentinelas fracassadas. Porque nós não temos forças para poder salvar os nossos filhos, se não for por meio do Senhor Jesus, né? Se o Senhor não guardar, em vão nós fazemos o nosso trabalho. O verso 3 ele fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão do suor. Inútil será isso se nós não levarmos os nossos filhos aos pés de Jesus. Não adianta dar pão e comida. Isso é necessário, mas o pão espiritual ele está em primeiro lugar. Na vida, na herança espiritual. É o nosso pão que nós temos que dar, o pão espiritual. Sabe, eu achei interessante quando eu li o verso 4. Veja só o verso 4. Ele fala assim, olha, que os nossos filhos são armas. Eu achei interessante isso aqui, não é? Olha, como flechas nas mãos do valente são os nossos filhos. Como flechas na mão do valente são os nossos filhos. Deus concede filhos, queridos, para que sejam os nossos protetores, os nossos defensores. Filhos, queridos, eles são representados como a nossa previdência social. Um dia nós vamos precisar dos nossos filhos, eles serão aqueles que vão nos defender. Sabe? Os filhos são o nosso amparo quando nós chegarmos à velhice, quando as nossas forças se forem. Então, queridos, nós temos que conduzir a vida deles para que eles realmente sejam flechas que um dia vão nos defender. Infelizmente, nós presenciamos em nosso mundo uma infinidade de filhos que abandonam os seus pais na velhice. Vocês devem conhecer essa história já, não é? Quantos filhos abandonam os seus pais na velhice? Nada, mas nada deve justificar um filho abandonar um pai na velhice. Os filhos têm a obrigação de cuidar de seus pais na velhice. Só que tem uma coisa que me intriga. Eu gostaria, se eu pudesse, fazer uma pesquisa
uma pesquisa diante desses filhos que abandonam os pais na velhice. Eu gostaria, se eu pudesse, fazer uma pesquisa e perguntar assim para eles: filhos, vocês abandonaram seus pais? Falem para mim como foi a infância de vocês. Eu gostaria de perguntar. Claro que nós não podemos julgar ninguém, não podemos apontar o dedo para ninguém. Só Deus conhece os motivos, só Deus conhece as razões. Mas é um questionamento que eu gostaria de fazer. Por que que filhos abandonam os pais, jogam os pais fora na velhice? Eu gostaria de um dia saber. Por quê? Sabe, queridos, a gente fecha o Salmo 127 com o seguinte verso. Verso 5. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado é o homem que enche a sua casa de filhos. É claro que hoje não dá, não é, irmãos? Encher a casa de filhos, não é? Mas os filhos nos tempos bíblicos, eles traziam herança, alegria, satisfação, prazer e recompensa para os pais. Mesmo que hoje nós não tenhamos como encher a casa de filhos, pelo menos os filhos que nós temos, ou os filhos que quem sabe ainda terão, que eles sejam abençoados e colocados diante do Senhor. Amém? Os filhos de José, eles se tornaram duas grandes nações, Efraim e Manassés. Enquanto eles viveram, durante o período que eles reinaram, muitas pessoas, muitos da sua gente foram abençoados pelo Senhor. As bênçãos transpassaram gerações. Sabemos também que depois de anos e anos e anos e anos, Efraim teve um deslize e partiu para a idolatria. Mas nós temos a certeza que aquilo que José plantou, ele colheu. E aquilo que nós plantarmos, queridos, com certeza nós vamos colher. E eu espero que os nossos filhos, eles sejam uma bênção, eles sejam uma recompensa na nossa vida. Não somente bênção no nosso lar, mas bênção para gerações futuras. Sabe, queridos, o segredinho para que nós tenhamos os nossos filhos como uma herança, como uma bênção, vai depender muito da nossa influência diante deles. Os nossos filhos, queridos, eles estão nos filmando. Os nossos filhos, eles estão nos fotografando constantemente. E eu queria, queridos, que você lesse comigo. Aliás, eu não vou ler por causa do tempo, mas em Mateus 22, diz assim, olha, para você, pai, ser um indivíduo compromissado com Deus na educação dos seus filhos, ame, pode falar comigo, ame ao Senhor Deus de todo o seu, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é um dos princípios que você deve ter para o comprometimento com o Senhor. Amá-lo de coração, porque tem gente que não ama Deus de coração. Outro verso que eu colhi para sermos uma influência. Paulo falou assim, olha, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas quem vive em mim? Mas Cristo vive em mim. Será que os nossos filhos estão vendo Cristo em nós? Faça essa pergunta para você, porque eles estão fotografando a gente a cada momento. Tá? E o verso que eu termino. Se Cristo vive em você, se o seu filho vê Cristo em você, você pode dizer também como Paulo em Timóteo, combati o bom combate, porque a nossa vida ela é um combate. Nós lutamos não contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades desse mundo mal. E aí você vai poder dizer, combati o bom combate. Completei o quê? Completei a carreira. Criei meus filhos, aqui estão, Senhor. Completei a minha carreira, fiz o que eu pude por eles, né? E guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que nós possamos pensar no que nós refletimos aqui hoje, para que nós sejamos compromissados com o Senhor e possamos apresentar os nossos filhos naquele grande dia da sua volta. E eu queria que você fechasse o sermão de hoje comigo com aquele verso que nós lemos no início. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo
esteja na minha família, para todo sempre. Amém. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem jamais esmorecer, Cristo sua fé contemplará. Essas são as palavras do hino 260. Vamos juntos cantar e louvar o nosso Deus. Coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem jamais esmorecer, Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição, Cristo sua fé contemplará. Deus prometido, quem não duvidar, dar-lhe as bênçãos que ele suplicar. Ele prometeu e não irá falhar, Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição, Cristo sua fé contemplará. Veja grandes maravilhas operou por aqueles que no seu amor confiou. Nunca ouvidou a quem a fé guardou, Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição, Cristo sua fé contemplará. Se creamos que um Deus nos prometeu, pois desonra nunca trouxe ao nome seu, Ele cumprirá promessas que nos deu, Cristo nossa fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição, Cristo sua fé contemplará. Temos a certeza, Senhor, de que o Senhor contempla a nossa fé. E se nós falhamos, meu Deus, como pais, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a levar os nossos filhos diante do Teu altar. Ó Deus querido, suplicamos neste momento que a Tua mão poderosa esteja sobre cada vida aqui representada. Que a Tua mão poderosa, Senhor Deus, esteja abençoando cada lar aqui apresentado. Ó Deus querido, leva-nos para o céu. Que lá nós possamos ser uma família eterna. Que lá nós possamos regozijar com o Senhor Jesus. E um dia nós dizermos ao Senhor: eis aqui os filhos que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz
paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.